Sejam todos bem-vindos, irmãos, irmãs, amigos da rede social. Nós vamos dar início à nossa reflexão desta quarta-feira e o texto que eu quero convidar você para encontrar comigo está no Evangelho de Lucas, no capítulo 14, leitura começando pelo verso 15 e seguindo até o verso 24. Então, o Evangelho de Lucas, texto conhecido, uma parábola, no capítulo 14, eu vou fazer a leitura do verso de número 15, seguindo até o verso 24. Lucas 14, versos 15 a 24. Diz assim o texto da palavra do Senhor. Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: Bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu: Certo homem deu uma grande ceia e convidou muitas pessoas. Na hora da ceia, enviou o seu servo para avisar aos convidados: Vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos, a uma só voz, começaram a escusar-se. Disse assim o primeiro: Olha, eu comprei um campo e eu preciso ir ver o campo, e eu te peço que me tenhas por desculpado. O outro, verso 19, o outro disse: Comprei 5 juntas de bois, e eu preciso experimentá-las, então também te peço que me perdoe pela ausência. Ainda um terceiro, verso 20, disse assim: Eu acabei de me casar e por isso, em lua de mel, em festividade, eu não vou poder ir. Me tenha também por desculpado. 21, voltando o servo, tudo contou ao seu senhor, o dono da festa. Então aquele senhor, dono da festa, muito frustrado, chateado, disse da seguinte maneira: Então sai depressa aí pelos becos da cidade e traz aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. E depois lhe disse ainda o servo: Senhor, feito está como acabara de me mandar, e ainda tem mais lugar na mesa. Responde o Senhor: Sai ainda pelos caminhos e atalhos e obriga todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Até aí, vamos fechar os nossos olhos e vamos nos dirigir a Deus em oração, pedindo que recebamos instrução da palavra e, para o nosso auxílio, nos dando entendimento e sabedoria, o Santo Espírito de Deus. Oremos. Damos-te graças, Senhor, por esta hora bendita, pelo privilégio que tu nos dás, Senhor, de, por mais uma vez, numa porção da tua palavra, buscar, ó Pai, entendimento, sabedoria e, mais do que isso, ó Pai, além de conhecer e aprender da tua palavra, o teu Santo Espírito nos revigorando, Senhor, nos dando força, nos moldando, para que daquilo que temos aprendido, seja, ó Pai, também colocado em prática em momentos oportunos da nossa vida. Perdoa-nos, Senhor, purifica, ó Deus, o nosso coração e faz, ó Deus, com que neste tempo de reflexão a tua palavra, Pai, seja fonte de vida e de vigor espiritual para cada um de nós. É o que nós te pedimos, Senhor, em o nome de Jesus. Amém. O tema que eu quero refletir com você, que nos acompanha nesta quarta-feira à noite, é o seguinte: a renúncia como marca da nossa conversão. Então, renúncia como um dispositivo aí que vai delimitar, ou pelo menos que vai testemunhar a mudança radical, a mudança de vida radical que a gente coloca como uma referência para a vida cristã. Ou seja, a vida cristã para usar a expressão que Paulo usa e também está muito bem colocada em João, no Evangelho de João, lá no capítulo 3, quando ele fala do novo nascimento, a vida cristã nada se compara com uma vida sem Cristo.
E então, tanto Paulo quanto João vão fazer essa referência como um nascer de novo. É como se nós estivéssemos tendo ali a oportunidade de apagar toda a história que nós escrevemos sem Cristo e depois, com Cristo, a gente iniciar uma nova vida. Então aí é a marca da presença de Cristo na nossa vida, a partir do momento que nós temos consciência espiritual e também, claro, racional do processo ou da situação que aconteceu conosco, ou seja, em algum momento da nossa caminhada humana, eu, você, aqueles que se declaram cristãos, foram impactados pela palavra de Deus, tocados por meio do Espírito Santo de Deus, então dali demarca o que a gente chama de conversão. Já falei tantas vezes aqui na igreja, na faculdade e em tantos outros lugares, do significado do conceito de conversão. A palavra conversão é muito mais do que eu aceitei Jesus, é muito mais do que migrar para uma igreja, ou filiar-se a uma igreja. É muito mais do que, por exemplo, o símbolo do batismo, e ainda que feito na vida adulta, Tanto que o Novo Testamento usa uma palavra que eu estou sempre recorrendo a ela, O Novo Testamento usa uma palavra grega para determinar o que nós chamamos no português de conversão, É sempre citado o grego porque faz uma diferença enorme quando a gente consulta o termo grego, a que nós traduzimos como conversão ou arrependimento, A palavra metanoia, Noia, a palavra noia no português vem da palavra nous do grego, e nous do grego significa mente, raciocínio, capacidade de discernir as coisas, saber o que está acontecendo, ter nitidez com todas as nossas faculdades mentais, ter nitidez do que está acontecendo. Por exemplo, racionalmente discernir entre sons, brincando com vocês, mas usando uma simbologia para a gente discernir, A gente sabe muito bem discernir a diferença entre uma música popular de uma música clássica, A gente sabe muito bem discernir a diferença entre uma música popular brasileira de uma música sacra, um hino cantado na igreja. Então, isso nós chamamos de faculdade mental, Uma das faculdades mentais é a nossa capacidade de fazer diferença e de conhecer as diferenças. Então, a palavra metanoia, a segunda palavra dessa raiz, metanoia, a palavra noia é nous, que significa mente, capacidade de raciocinar. E a primeira palavra meta dá a ideia de uma direção. Claro, meta, alvo, dá uma direção. Então, metanoia significa que a mente humana, depois que passa pela experiência impactante da palavra do Evangelho, tocada por meio do Espírito Santo, nós passamos a ter consciência de que esse algo novo aconteceu, e temos mais consciência ainda de que esse algo novo que nós vivemos a partir do encontro com Cristo vai medir, portanto, o alvo, vai medir e mostrar o alvo para toda a nossa caminhada. Daí, de forma perfeita, essa relação que o Novo Testamento faz com que o novo nascimento demarca um novo tempo de vida. Portanto, nós morremos, como Paulo fala em tantas vezes nas suas cartas, nós morremos para o pecado, fomos sepultados para o pecado e ressurgimos para uma vida nova. Então, o que fica é apenas esse nosso corpo, Porque a direção, a organização desse corpo, que está aqui na mente, olha que coisa linda, O quanto sentido que isso faz, brincando com você, a gente vai dizer, o nosso corpo passa a estar sob nova direção, tá? Então, voltando, o tema da nossa reflexão, renúncia como marca da nossa conversão. Então, falamos bastante sobre conversão como esse momento divisor, É um divisor de história, ou seja, história antes de Cristo, a sua história pessoal, como um ser humano racional, a sua história vivida antes de Cristo, e a sua história vivida depois com Cristo. A isto nós chamamos de conversão.
né? Mudança de mente, mudança de raciocínio. Se nosso raciocínio agora tem plena clareza da experiência transformadora que cada um vive quando é encontrado e impactado por Cristo Jesus. E a palavra renúncia? Bom, a palavra renúncia precisa também ser aqui dimensionada. Que uso que quero fazer da palavra renúncia? Renunciar é uma das coisas mais difíceis que o ser humano tem para experimentar, né? Porque quando a gente fala de renúncia, significa que nós estamos numa situação, né, de limite, né? Eu preciso renunciar a alguma coisa da minha vida. Por quê? Porque a renúncia, a palavra renúncia, dá o sentido de que um mal maior precisa ser evitado. Por quê? Porque a renúncia em si é algo ruim. Porque se não fosse algo ruim, você não precisaria renunciar. Só que quando é algo que faz parte da sua vida, e a gente vai dar aqui alguns exemplos, quando é algo que nós estamos habituados e aquilo de alguma forma nos traz prazer, temos dificuldade de renunciar. Afinal de contas, né, nós estamos de alguma forma aprovando aquele tipo de palavra, aquele tipo de atitude, aquele tipo de condição de vida, aquele modo que a gente vem utilizando para gerir a nossa vida, para administrar a nossa vida, né? Só que quando nós falamos de conversão, significa que a renúncia fundamental é aplicada nesse conceito que nós estamos fazendo aqui sobre viver agora de acordo com a direção da palavra de Deus, de acordo com a direção do próprio Cristo, na ação do Espírito Santo que vai dirigir a nossa vida. E por que é importante a gente falar da renúncia? Porque se a gente não renunciar, a gente vai chegar àquela condição que em algum momento, Jesus contou uma parábola sobre isso, ou pelo menos um ensinamento, em algum momento a gente vai querer administrar as duas vidas, como se fosse possível, né? A vida que nos demarcava antes, que nos levava para o pecado, Paulo fala isso em Efésios 2, de forma muito clara, né? Por conta dos nossos delitos e pecados, nós caminhávamos, portanto, alvo, né? Nós estávamos caminhando em direção à morte, nós vamos morrer fisicamente, mas sem Cristo a gente morre também espiritualmente. Então Paulo fala, por conta dos nossos delitos, nossos pecados, nós caminhávamos para a morte. Mas com a renúncia do pecado, porque pecado nada mais é do que fazer a nossa própria vontade, como diz lá na minha terra, fazer aquilo que vem à teia ou que dá na teia, né? Pois bem, renúncia significa renunciar a todo o mal e toda a sua instância, todo o seu poder. Então, inaugura-se uma nova caminhada. Essa nova caminhada está a partir de Cristo Jesus e todo o seu legado na palavra de Deus e, sobretudo, de acordo com aquilo que o próprio Espírito Santo mostra no nosso coração e também aqui, ó. Quanto mais tempo nós passamos com Deus, quanto mais tempo nós passamos com a palavra de Deus, lendo e conhecendo a Escritura, né, mais conhecimento e também, claro, conteúdo a gente vai adquirindo para moldar a nossa vida. Então é impossível a gente, não sabia que era pecado, não sabia que isso não agradava a Deus, não sabia que isso não era possível, que isso não se podia fazer, pensar ou falar. Daí a importância, quando Jesus falou, né, ide por todo mundo, batizai e ensinai, né? Então ensinar é botar mesmo na cabeça e ter clareza de como deve ser a nossa conduta, caminhando, né, da ideia de alvo, meta, como deve ser a nossa conduta depois da conversão. Talvez você esteja perguntando, o que essa fala introdutória, essa fala inicial tem a ver com o texto, né? Eu espero que, de alguma maneira, eu te diga o que tem a ver, tá? Vamos voltar lá para o texto. Se você chegou depois da introdução, Lucas 14, versos 15 até o 24. Nós estamos aqui numa reflexão prática sobre a parábola da grande ceia, do banquete, né? Temos acompanhado também algumas quartas-feiras o seminarista Everton fazendo exposições das parábolas de Jesus, né? Eu também quero fazê-lo
só que eu vou numa perspectiva muito mais simbólica, né? Mais prática. Gosto da forma que o Everton faz, ele faz de forma mais, né, aprofundada. É uma das portas de entrada para se estudar as parábolas e também, claro, toda a Escritura Sagrada, mas eu vou me ater mais nesta relação do dia a dia, da nossa vida com Deus e de que maneira a gente, nesta parábola, encontra ali algumas referências para a nossa vida com Deus, né? Verso 18, vou destacar para você. No primeiro momento, quando as nossas posses nos afastam de Deus. Então, já que o nosso tema é renúncia como marca da conversão, então significa que, primeiro ponto, se as nossas posses, todas elas, você imagina, você casado, imagina que a sua esposa, no bom sentido, né, é uma posse sua, ou seja, você está de posse dela, no relacionamento, mas você está de posse dela. Daqui a pouco a gente vai ler 1 Coríntios 7, e isso faz muito sentido. Da mesma forma que ela é uma posse sua, você, marido, é uma posse da sua esposa. Às vezes, nessa própria relação que nós estamos colocando, pode ser que você coloque em primeiro lugar na sua vida com Deus, você coloque a sua esposa. Ah, pastor, mas isso não é possível. Será que não? Daqui a pouco a gente vai ver. Pode ser que você coloque o seu esposo em primeiro lugar, atende primeiro a ele, depois você vai atender as coisas de Deus, né? Outra coisa, pode ser que de repente essa posse, né, que nós precisamos renunciar, pode ser que essa posse aponte para a sua casa. Você é apaixonado pela sua casa. Depois que você cumprir tudo que você tem, depois que você aproveitar bastante os benefícios, né, que a sua casa te oferece, então se sobrar um tempo, aí depois eu vou cuidar das coisas de Deus. A ideia de meta, a ideia de alvo, né? Outros, né, o sítio, a casa de praia, né? Ou outros, o carro. Outros, a ideia de posse, não, eu não abro mão do meu lazer, eu preciso, né, cuidar do meu corpo, então eu tenho que ir todos os dias à academia, e fim de semana, não, fim de semana eu faço corrida, né, fim de semana eu faço atletismo, fim de semana, por que isso? Não, porque eu preciso cuidar do meu corpo, né, é um tipo de posse, né, e por último, a gente pode pensar a posse da família, né, para algumas pessoas que não compreenderam ainda, para alguns crentes, alguns cristãos que não compreenderam ainda essa ideia da marca cristã, sob a direção do Espírito Santo, sob a direção de Cristo, significa que Ele vem em primeiro lugar. Lucas 12, 31, vizinho aqui do texto que nós estamos refletindo, né? Lucas 12, 31 diz, né? Em primeiro lugar as coisas de Deus, em primeiro lugar o reino de Deus, em primeiro lugar. Então significa que aquele que está agora sob o governo da nossa vida, porque conversão é isso, é nos achar na condição de servos. Então servo na relação ainda da Grécia Antiga, no contexto em que foi escrito o Novo Testamento, na relação da Grécia Antiga, naquela cultura, a relação de servo e escravo, né? Escravo ou servo e senhor, escravo e senhor. Escravo não tem vida própria, escravo não manda nada, escravo não toma decisão, escravo apenas obedece, ainda que tenha vontades, ainda que se pudesse, poderia sim inverter o jogo e passar a dominar, passar a ser senhor, passar a ser um ditador, passar a colocar em prática todas as suas vontades, as suas vinganças, né? Os seus devaneios. Ocorre que quando o apóstolo Paulo utiliza a expressão, o apóstolo Paulo e também os evangelhos, né? Porque aparece muito a expressão servo lá, e a palavra servo, traduzida diretamente do grego, é escravo, ou seja, é aquele que se prostra diante do seu Senhor. Então quem é o nosso Senhor? O nosso Senhor é Cristo Jesus. Então Ele é o primeiro elemento, ou seja, Ele é a prioridade da nossa vida, e essa é a marca da vida cristã. Essa é a marca que nós estamos chamando de uma vida convertida, uma vida transformada, uma vida que morreu para o pecado, portanto que morreu para as primeiras prioridades que a gente tinha. Quais eram as prioridades que nós tínhamos antes de Cristo? Aí você pode listar, bom, eu tinha, é a minha esposa, ou o meu esposo, a minha casa,
a minha chácara, o meu carro, o meu lazer, a minha família e tantas outras coisas que você queira listar aí como prioridade da sua vida. Mas depois da metanoia, portanto, da transformação da nossa mente, nós passamos a viver numa condição de sob nova direção. E esta direção é o quê? Do modelo de Cristo na ação do Espírito Santo. Então, goste você ou não, aceite você ou não o Novo Testamento, a mensagem do Novo Testamento é que nós estamos na condição de submissão a Cristo. Portanto, a sua casa não virá em primeiro lugar na relação com Deus. O seu marido não virá em primeiro lugar na relação com Deus. A sua esposa não virá em primeiro lugar na relação com Deus. Nem o seu carro, nem a sua chácara, nem o seu lazer, nem o seu descanso. Abre aspas aqui. Quando você é desafiado pelo ministério da igreja, você diz assim para o conselho da igreja, para a direção da igreja: ah, mas eu tenho tanta coisa para fazer, a semana inteira eu trabalho muito, chego em casa cansado, fim de semana eu vou descansar. Quando você diz, né, ou quando você dá essa justificativa, em outras palavras, você está dizendo o seguinte: olha, né, o meu lazer, o meu descanso vem em primeiro lugar. Outras vezes você vai dizer: o meu trabalho vem em primeiro lugar, o meu marido vem em primeiro lugar. Ah, domingo de manhã, não posso dar aula na escola dominical, por quê? Porque eu tenho que fazer a comida. Domingo de manhã o marido vai dizer: ah, não, mas o domingo de manhã é o domingo que eu vou na chácara para cuidar das coisas que tem lá, eu passo a semana inteira longe. Ah, não, domingo eu vou cuidar do carro. Ah, não, domingo eu vou ajudar minha esposa, porque, olha, pois, ela trabalhou a semana inteira na casa, sozinha, eu fiquei fora trabalhando, né, no mercado de trabalho. Então domingo é o dia que a gente escolhe para os dois juntos dar uma geral na casa, percebe? Né? Então, de fato, nós colocamos muitas coisas como prioridades da nossa vida. Ah, não, pastor, mas o senhor está falando de uma relação muito radical. Não, quando você vai para a parábola, né, é exatamente isso que está, né, no contexto que Jesus coloca. Quais são as prioridades? Note que no começo da parábola, veja, se você de novo chegou depois, Lucas 14, verso 16. Então, ele porém respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. Na parábola você pode entender, esse certo homem, dono do sítio, ou dono da fazenda, que ofereceu um banquete, né, é Jesus. Então Jesus está em tempo oferecendo um verdadeiro banquete para nós, e que inicialmente a gente se sente lisonjeada de estar entre aqueles que foram convidados. Você jeitosamente você agradece, você elegantemente você manda o bilhete ali: olha, muito honrado por esse convite, pode contar comigo, eu vou sim, né? E quantas vezes você foi lembrado por Jesus pela boca da igreja que você congrega, numa mensagem que você ouviu, ou mesmo um presbítero, quem sabe um diácono, que no corredor da igreja te abraçou carinhosamente e falou assim: ô irmão, nós estamos aqui com uma demanda e Deus tocou no meu coração para falar com você, será que você não pode nos ajudar aqui? E a resposta é muito comum: ah, mas eu não tenho habilidade, ah, mas eu não posso, ah, eu não sei fazer, ah, mas eu estou sem tempo, né? Quantas vezes, quando nós agimos assim, irmãos e irmãs, nós estamos na condição que está colocada na parábola da grande ceia. Nós nos sentimos até lisonjeados de ter sido lembrados. Ah, obrigado, irmão, por ter lembrado do meu nome. Aí você vai elegantemente e lhe devolve, com aquela gentileza de ter sido convidado, você reage àquela gentileza com o quê? Com uma bela e bonita desculpa. Isso é o quê? É a gente colocar as coisas que são importantes para o nosso dia a dia, que nós valorizamos. Isso é colocar primeiro essas coisas em primeiro lugar, há um primeiro destaque. Então nós nos incluímos nessa parábola dizendo o seguinte: olha, né, Cristo não está em primeiro lugar. Ou pensando na parábola propriamente dita, né, o reino de Deus, se há um reino de Deus, há um rei. Quem é esse rei? É o próprio Senhor.
Então, no reino de Deus, né, eu vou oferecer o tempo que estiver sobrando. Eu vou oferecer alguma coisa material quando me estiver sobrando. Falando em dinheiro, quem é que tem dinheiro sobrando? Mesmo aquele endinheirado, né, não está sobrando. Aliás, ele sempre acha que tem menos dinheiro investido do que ele deveria ter. Então, a pessoa que tem 100 mil acha que deveria ter 200 mil. Quando ele consegue guardar 200 mil, ele acha que deveria ter 500 mil. Então, percebe, né? Nós não estabelecemos limites na nossa vida. E por uma razão muito simples. Por que nós não estabelecemos limites na nossa vida? Porque sendo nós gestores da nossa própria vida, nós vamos sempre olhar com um olhar marcado pelo pecado, que é a nossa natureza. Então, quando a palavra de Deus diz que nós precisamos renunciar essa direção da nossa própria vida, diz de forma muito clara. Por quê? Renunciar em nome de quem? Porque, afinal de contas, você vai renunciar o governo da sua vida, mas brincando com você e falando sério. Mas você não ficará desgovernado. Quando a Escritura Sagrada diz que você precisa renunciar o comando da sua vida, a gestão da sua vida, a gestão do seu corpo, a gestão dos seus sonhos, a gestão das suas vontades, sobretudo, a gestão das suas prioridades. Quando a Bíblia diz com toda clareza que você precisa renunciar à gestão de tudo que você representa, significa não deixar desgovernado, mas significa deixar esse governo e colocar o quê? O governo de Deus, o governo de Cristo. Isso é estabelecer prioridade, né? E aí é difícil. Quando a gente pensa que a casa, né, é mais importante, ainda que a gente não pense, ou pelo menos não fale, ou não queira reconhecer, mas quando a gente não age a contento, nós estamos pensando que a casa é mais importante. Vocês conhecem o personagem, aliás, outro dia eu trouxe uma mensagem aqui sobre esse personagem. Se você estiver acompanhando o texto, volte lá, no Lucas mesmo, só que no capítulo 10, eu vou te apresentar uma casa que era prioridade, né? Lucas 10, verso 40. Volte um pouquinho ao texto de Lucas, no capítulo 10, verso 40. Veja só. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Você conhece o texto. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique trabalhar sozinha, servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha me ajudar. Bom, o texto é conhecido, dispensa comentário, né? Mas tente se colocar no lugar de Marta. Ela estava ali com o privilégio de ter recebido a presença de Jesus na sua casa, portanto, que lisonjeio, que lisonja, né? Ou seja, lisonjeio de Jesus de ir até a casa daquela família, e que privilégio para Marta receber a Jesus na sua casa. Só que Jesus não era a prioridade. Já falamos aqui tantas vezes, já lemos tantas vezes esse texto, né? Por que Jesus não era a prioridade? Porque na vaidade, eu fico imaginando, ou por alguma razão, Marta entendia que a casa precisa estar um brinco, ou bem limpa, bem cuidada, tem muitos serviços. Eu costumo dizer, até porque eu faço serviço de casa, né? Gosto, inclusive, de fazer serviço de casa, gosto de cozinhar, gosto de limpar, eu tenho mania de limpeza. Aliás, eu tenho mania de limpeza e mania de arrumação, né? Só que eu entendo que essas coisas não são prioridades. Não são prioridades. Na verdade, eu acabo administrando que hora de limpar a casa é uma hora que eu tiro um pouco do meu tempo de descanso, que é quando eu não estou trabalhando, quando eu não estou administrando coisas mais importantes. É importante limpar a casa, mantê-la arrumada, dentro das coisas que são básicas de uma administração doméstica. Claro que é importante, mas no grau de importância ela está bem lá embaixo.
Percebe? Ela está nessa escala, ouso dizer que ela está quase que lá nos últimos lugares. Então, quando eu coloco a arrumação da minha casa, quando eu coloco a importância de cuidar do meu marido, a importância de cuidar da minha mulher, a importância de cuidar dos meus filhos, a importância de cuidar, por exemplo, da minha casa, aliás, da minha chácara, do meu sítio, da minha casa de praia, do meu carro, do meu próprio corpo, que eu tenho que fazer academia, e isso, aquilo, outro, ou seja, eu estou estabelecendo o quê? Uma escala de valores, e nessa escala de valores, eu estou invertendo. Cristo e o seu reino vai ficando como o quê? Como aquilo que vai sobrar. Se lá embaixo encontrar um espaço, eu vou colocar ali igreja, eu vou colocar ali escola dominical, eu vou colocar ali, por exemplo, olha, um desafio para você e para todos nós, eu vou colocar ali fazer evangelismo, eu vou colocar ali devocional. Na escala de importância para a sua vida, que está me ouvindo, onde está o estudo da palavra de Deus? Na sua casa mesmo, não é na igreja, mas na sua casa. No grau de importância, onde está o tempo de oração? Nessa escala de importância, de prioridades, onde está esse tempo de oração? Não responda para mim, você já me conhece no jeito de refletir a palavra, Responda para si mesmo, e se o Espírito Santo tocar no seu coração, então é para você, tá bom? Olha só, nesta escala de prioridades da sua vida, porque é você quem administra a sua vida, Nessa escala de prioridades, onde está, por exemplo, o evangelismo? Vou dedicar um tempo para evangelizar pessoas com as quais eu convivo, familiares, amigos, vizinhos. E, desculpa, pastor, mas isso nem tem na minha escala. Mas não é o mandamento do Senhor? Enquanto nós estamos indo no mundo, indo aonde? Trabalhar, supermercado, indo para a sua chácara, ou indo para a academia, tudo que você faz, para fazer você tem que ir, Então Jesus disse, olha, indo por todo o mundo, enquanto vocês estiverem indo pelo mundo afora, aonde vocês costumam ir, batizai e ensinai. Agora, quando é que eu vou batizar alguém? Batizar ali significa levar as águas, levar o quê? A conversão. Não é literalmente jogar água na cabeça, não, ou afundar na água, não. Batizar ali dá a ideia de, leve alguém até Jesus. E se você levou alguém até Jesus, colocar na escala também de prioridade, eu vou discipular essa pessoa, por quê? Porque eu já tenho 10 anos de conversão, eu já tenho maturidade na fé, então eu vou dedicar tempo para discipular alguém. Eu vou, por exemplo, aceitar o desafio que Jesus está me dando, de gerar um filho na fé. Já pensou que privilégio? Gerar um filho na fé? Aliás, você já gerou um filho na fé? Já tirou alguém das trevas e colocou na maravilhosa luz? Ah, pastor, quem faz isso não sou eu, é Cristo. Sim, mas Cristo usa você. Cristo usa pessoas. Percebe? Então, amados irmãos, irmãs, amigos que nos acompanham, por esta rede social, a renúncia precisa ser uma marca que fundamenta a nossa conversão. E renúncia do quê? De tudo aquilo que nos impede de colocar a Deus em primeiro lugar na nossa vida, sob nova direção. Há um outro texto que eu quero que você encontre comigo, e num segundo momento vou colocar como um outro impeditivo que nós temos, que é o trabalho. Para a maioria dos crentes que eu conheço, o trabalho é sempre um impeditivo. As pessoas que nunca estão disponíveis para as coisas de Deus, para o reino de Deus. Por quê? Porque justifica o trabalho. Abra comigo um texto, Eclesiastes capítulo 2, vizinho da direita de Salmos. Salmos é sempre fácil de encontrar o livro dos Salmos, porque está no centro da Bíblia, Então lá no livro de Salmos, vizinho da direita, alguns vizinhos de Salmos da direita, Provérbios, Eclesiastes,
Capítulo 2 de Eclesiastes, eu vou ler para você a partir do verso 18, seguindo até o verso 23. Eclesiastes 2, 18 a 23. Diz assim: Também aborreci todo o meu trabalho com que me afadiguei debaixo do sol, visto que o ganho do trabalho eu haveria de deixar para quem viesse depois de mim. É aquela velha história, né? A pessoa trabalha, né? Consegue administrar bem a sua vida financeira, vai sobrando, vai guardando, vai acumulando, nunca tem tempo nem mesmo para gozar o resultado do seu trabalho, né? Sabe aquela pessoa que o alvo, né? A ideia do alvo, né? É sempre ter mais, guardar, trabalhar. Há quanto tempo o texto foi escrito, já colocava esse risco, né? Então ele fala, verso 18: Também aborreci todo o meu trabalho, com que me afadiguei debaixo do sol, visto que o ganho desse trabalho eu haveria de deixar para quem viesse depois de mim. Ou seja, quem vem depois de você? Os seus herdeiros, um filho, né? Uma nora, né? Um neto, ou seja, gente que vai vir depois, né? Verso 19: E quem pode dizer se quem vai herdar os meus bens que eu acumulei é sábio ou é idiota? Desculpa a expressão, né? Aqui fala estulto, mas não é conhecida a palavra estulto, né? Idiota é, ou seja, um irresponsável, um ignorante, uma pessoa que não sabe a expressão caipira, né? Não sabe discernir lé com cré. Ele coloca isso no verso 19. E quem pode dizer se os herdeiros que vão vir para meter a mão, ou seja, botar a mão, né? Tomar posse dos bens que eu deixei, que eu construí com tanto suor, que garantia eu tenho de quem vai herdar vai ter o mesmo zelo que eu tive? Vou dizer para você, você não tem garantia nenhuma. Não tem. Por isso mesmo não pode ser uma prioridade da sua vida. Acumular, guardar, trabalhar. E tantas vezes você disse não para o reino de Deus. Nunca pôde ser um professor de escola dominical, ainda que tivesse sonhado, né? Nunca pôde ser um presbítero, nunca pôde ser um diácono, nunca pôde ser um evangelista, nunca pôde discipular ninguém, nunca pôde aumentar o seu tempo de devocional na sua casa. Chega sempre tarde, cansado, com sono. Por quê? Porque trabalhou muito, porque o alvo é sempre maior, e passa ali às vezes 10 anos da vida só fazendo aquilo, ganhando dinheiro, acumulando. Nunca pôde dizer sim para Deus, porque estava sempre ocupado. É isso que o texto está dizendo de forma tão clara no capítulo 2 de Eclesiastes, agora lido o 19, né? Verso 19. Contudo, ele terá domínio sobre todo o ganho das minhas fadigas e sabedoria debaixo do sol. Também isso é vaidade, ou seja, correr atrás do tempo, né? Correr atrás do vento. A pessoa vai vir, vai tomar posse de tudo que você deixou e você não terá mais controle. Por quê? Né? Se você já morreu, pelo menos, ou se você já tiver morrido, quando alguém vai tomar posse dos seus bens, óbvio você não vai sentir, né? Mas nós sabemos de casos que a pessoa não morreu ainda, mas teve um AVC, ficou numa cama, ou teve uma dificuldade, está lá, né, sem condições, os filhos vêm, né, interditam você, não sei se de forma legal ou ilegal, mas quantos casos acontecem, né? Não, o pai já não sabe mais cuidar disso, a mãe não sabe, então, deixa que eu cuido, né? E você ali começa a se remoer, percebe? Por quê? Porque passou a vida inteira gerindo a sua própria vida, e Cristo nunca foi prioridade, o reino de Deus nunca foi prioridade, as coisas de Deus nunca estiveram em primeiro lugar na sua vida. E Deus permite, já que você está na direção, você quem conduz a sua agenda existencial, vou dizer assim, né? Ou seja, na minha vida mando eu, nas minhas escolhas mando eu. Um crente falando isso é um absurdo, é uma confissão de que a conversão não aconteceu. Verso 20: Então me empenhei
Então me empenhei porque o coração se desesperasse de todo o trabalho com que me afadigara debaixo do sol. Porque há homem cujo trabalho é feito com sabedoria, ciência e destreza. Contudo, deixará o seu ganho como porção a quem por ele não se esforçou. 22. Pois que tem o homem de todo o seu trabalho e da fadiga do seu coração, em que ele anda trabalhando debaixo do sol. Por último, 23. Porque todos os seus dias são dores e o seu trabalho desgosto. Nem de noite descansa o seu coração. E também isso é o quê? Perda de tempo. Ele chama de vaidade. Percebe? Há tanto tempo, portanto, muito antes de Jesus, deixar a mensagem da parábola descrita aqui em Lucas, muito antes, Salomão, lá em Eclesiastes, o rei Salomão, aí uma boa parte diz que seja o autor do livro de Eclesiastes, já há muito tempo antes do próprio Jesus, Salomão, inspirado por Deus, falou sobre a mesma coisa. A gestão da nossa vida. Como estabelecer prioridades na nossa vida. Então, desde o Antigo Testamento, nós sabemos que a prioridade para aqueles que são do Senhor, a prioridade é o quê? Entregar a nossa agenda existencial. A nossa agenda existencial é o quê? É quem nós somos, o que nós sonhamos, o que nós planejamos, o que nós desejamos. Entregar a nossa agenda para Deus e falar: Senhor, seja o gerente dela. Estabeleça o Senhor quais são as prioridades da minha vida. O que eu devo fazer este ano? Em outras palavras, irmãos, irmãs, amigos que nos acompanham, para mim, a interpretação da parábola da grande ceia é esta. Quem é o gerente da nossa agenda existencial? Um terceiro momento, quando a família torna-se prioridade na nossa vida. Ué, pastor, mas não é não? Não, biblicamente a família não é sua prioridade. Biblicamente a sua prioridade é Jesus. E Jesus, vou dizer para você, e você sabe disso, viu? Você sabe disso, vou dizer só para te relembrar. Não que você tenha esquecido, mas é hora de falar a nossa consciência, Jesus sabe que a sua família é importante. E Jesus cuida dela também. Ele só não aceita que você a estabeleça como se fosse o próprio lugar de Jesus. Porque ele disse Jesus, quem ama mais ao pai, a mãe, o filho, a mulher, o cachorro do que a mim, não é digno de mim. Ou seja, não está pronto para ele. E isso não significa uma contradição. Isso não é uma contradição. Nunca foi. Isso significa que precisamos estabelecer a prioridade de quem é o governo da nossa vida. Por exemplo, você fala assim: mas a minha família vem em primeiro lugar, Pois bem, no casamento, minha mulher, não, em primeiro lugar. O marido em primeiro lugar, Não, eu não amo mais a Deus ou a igreja ou as coisas do reino de Deus do que a minha família. Não, eu não amo mais. É um direito seu de pensar assim, Mas não é bíblico. Então, nesse exemplo que eu estou citando, se você acha que a sua família é mais importante que as coisas do reino de Deus, se Jesus fosse o gerente da sua agenda existencial, se Jesus fosse o gerente da sua vida, vou colocar em algo que é muito peculiar para mim, que é um problema, que muitos são sujeitos a ter que administrar e passar, Se Jesus fosse o gerente do seu casamento, ele jamais te autorizaria a experimentar ou viver a experiência do divórcio. Percebe que ele não é contra a sua família? Não. Só que ele se coloca na condição de Senhor. Ele quem vai administrar as prioridades da sua vida. E você aceitando isso é o quê? É um passo de fé. Por exemplo, sendo Jesus o gerente da sua vida financeira, ele jamais vai permitir que você, por exemplo, entenda que você nunca tem condições de ajudar nada no reino de Deus. Não. Isso é a sua gestão. A gestão de Jesus não seria assim. A gestão de Jesus seria o quê? Reconhecer que tudo vem das mãos do Senhor. Percebe? Então, isso é a parábola da grande ceia.
estabelecer quais são as prioridades que nós temos estabelecido na nossa vida. Ou melhor dizendo, quem é de fato o gerente da minha agenda de trabalho? Quem é o gerente do meu casamento? Quem é o gerente dos meus filhos? Quem é o gerente da minha família? Quem é o gerente das minhas contas, dos meus bens materiais? Trocando em outras palavras, em tempos modernos, essa é a interpretação da parábola do semeador, da grande ceia, né? Um exemplo aqui para a gente lembrar, né, quando a gente estabelece aí a família como a prioridade da nossa vida, né? Abra comigo um texto conhecido que lá no começo eu prometi ler esse texto com vocês. Então, 1 de Coríntios, no capítulo 7. 1 de Coríntios, já estamos terminando. 1 de Coríntios, no capítulo 7, eu vou ler os versos 12 a 14. 1 de Coríntios, capítulo 7, versos 12 a 14. Aqui, você vai perguntar, pastor, por que o senhor está citando esse texto aí, né? Porque é muito comum, quando você tem na igreja, casais que, por exemplo, um é convertido, um está na igreja e o outro não é convertido, não é da igreja, né? E aí, às vezes a pessoa nunca pode aceitar nenhum tipo de atividade na igreja, nenhum trabalho, ou quando termina o culto, já corre logo porque o marido reclama que demorando muito, né? Ou a mulher que, né, está em casa, o marido veio para a igreja, né, chegou atrasado, domingo, em vez de ficar com a família, vai para a igreja. De manhã, eu conheci uma família, né, que vivia essa situação, e o marido daquela senhora que era da igreja, eles todo domingo dizia sempre a mesma coisa: mas você já foi na igreja de manhã, por que tem que voltar à noite? Né? Então as pessoas não têm, as pessoas que não têm a Deus, né, como gerente da sua agenda semanal, da sua agenda existencial, elas não compreendem a dimensão do reino de Deus, né? Então o texto de 1 Coríntios, Paulo coloca essa situação, né, para a gente perceber, né, qual o grau de importância que o marido, né, ocupa na sua vida, qual o grau de importância que a esposa ocupa na sua vida, né? Verso 12: aos mais digo eu, não o Senhor, se algum irmão tem mulher incrédula, não crente, e se esta consente em morar com ele, olha, não deixe a mulher, já que está casado com não crente, né? Continue. E a mulher, for o contrário, e se a mulher é casada com um cara que não é crente, né? E este, né, aceita viver aquela relação, falou assim: olha, não deixe o marido. O ideal, por isso que Paulo fala, ó, quem está falando isso aqui sou eu, não me sinto aqui um enviado de Deus para escrever o que eu estou escrevendo. Em outras palavras, seria isso que Paulo está dizendo, né? Então ele coloca, por quê? Porque Deus diria para você, olha, o ideal é você casar, você que é crente, é casar com um crente, porque vai ter o mesmo pensamento sobre o reino de Deus. Há uma chance maior de entender quais são as prioridades do reino de Deus, né? Então Paulo fala isso, o ideal de Deus, o que Deus recomenda, o crente casa com crente. Mas olha, já que não é Deus que está falando, eu que estou falando, ele fala, caso aconteça de você se unir a uma pessoa que não é crente, né? Então já que você tomou essa decisão, não separe dela, fique com ela. Por quê? Verso 14, porque o marido incrédulo, o marido que não é crente, é santificado no convívio da pessoa, da esposa. E a esposa que não é crente é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam o quê? Né? Não teriam oportunidade de ser santificado, né? Porém, agora eles podem ser santos, crentes. Então Paulo pensando na extensão toda da família. Bom, por que eu estou citando esse texto aqui? É muito comum a gente, como pastor, ouvir, né, casais que vivem essa experiência de que um é crente, o outro não é, citar 1 Coríntios, fala, não, mas olha aí, né, Paulo está lá dizendo que não é errado o crente casar com quem não é crente. Sim, nesse ponto Paulo está dizendo, ainda que não seja um conselho de Deus, ele fala, né, é possível,
Há pessoas que se casam com, né? A pessoa que casou com quem não é crente, né? Porém, é o seguinte, ele fala assim, olha, mas aquele que não é crente deverá, né, ser para você que é crente, ser o quê? Um alvo da santificação. Agora eu pergunto para você, como é que você vai santificar o seu esposo ou a sua esposa, né? Como é que você vai abençoar a vida, né, do seu esposo, da sua esposa que não é crente, se você não aceita nada do reino de Deus? Se você não aceita o desafio de servir, se você não aceita o desafio às vezes de vir à igreja com mais frequência, de colocar Deus como prioridade na sua vida, ou seja, você própria, você mesmo terá dificuldade de se sustentar espiritualmente, porque você não alimenta, né? Porque nunca pode, né? Nunca dá, porque a prioridade, meu marido que não é crente, ele reclama se eu for muito à igreja, ele reclama, já ouvi, por exemplo, sobre dízimo, o marido que não é crente, aliás, ouvi essa semana, né? O marido que não é crente, a mulher é crente, e ela trabalha fora, tem o salário dela, e ele que não é crente, quer regular até o salário dela, então até para dar o dízimo, ela que é crente, precisa pedir para o marido, se é possível dar o dízimo, do dinheiro que ela ganhou, porque ela trabalha. Então percebe que a prioridade daquela mulher que é crente é atender o quê? As demandas do seu próprio esposo que não é crente. E desculpa, mas isso é um absurdo. Por quê? Porque a prioridade é o marido, que não é crente, ou é a mulher que não é crente. Não, a prioridade na vida de um crente é o quê? Submeter a sua agenda existencial ao gerente, que é quem? Que é Cristo Jesus, na ação do Espírito Santo. Mas eu vou ter conflito em casa. Se você dá um passo de fé e aceitar, e a palavra é renúncia, renunciar todas as coisas que você considera importante e estabelecer Jesus como o Senhor da sua vida, eu tenho certeza, e aí é o que eu creio, Ele vai administrar melhor o seu casamento, que é um jugo desigual, do que você mesmo. Porque você está dando um passo de fé, acreditando que quem governa melhor, quem administra melhor o seu casamento, não é você, é Jesus. Quem administra melhor as suas finanças, não é você, é Jesus. Quem administra melhor as suas prioridades, não é você, é Jesus. Então, irmãos e irmãs, terminando esta reflexão, para mim, a parábola da grande ceia tem a ver com tudo isso que nós estamos colocando. Eu vou terminar. Quarto lugar. Então, aqueles que têm dificuldade de renunciar às prioridades da sua vida, né? Falamos então daqueles que têm dificuldade de renunciar à gestão das posses materiais, aqueles que têm dificuldade de renunciar à prioridade do trabalho, tudo para ele é trabalho. Terceiro lugar, aquele que tem dificuldade de renunciar à exclusividade da família, em todo o seu conjunto, né? Casamento, os filhos, os netos, o cachorro, os agregados, né? Nunca tem tempo para Deus, porque em primeiro lugar a família, né? E em quarto lugar, a parábola nos sugere um outro contexto, né? Jesus não vai ficar tristinho com a gente, né? Tipo, mas olha, o José, o Adilson, olha, o Pedro, a Maria, né? Olha, a Mariana, minha igreja agora, né, vai sofrer porque eu não posso contar com elas. Olha, escuta, né? O reino de Deus agora vai ficar, né, com vários problemas, porque essas pessoas, né, eu não posso mais contar com elas. Você acha mesmo que é assim? O final da parábola vai mostrar para você que se você pensa assim, está totalmente equivocado. Vamos lá para o final da parábola? Verso 21. Voltando o servo, ou seja, aquele funcionário da fazenda, né, daquele patrão, que na parábola aqui você entende como Jesus é o dono da fazenda, e tinha alguns funcionários, né? Ele escala um para ir entregar o convite, né, e confirmar o convite. Fulano, você vem para cá, vai participar da ceia, que você está convidado. Inicialmente tinha dito que iria, né? Mas depois veio algo mais importante. Responde para aquele funcionário: olha, avisa o teu patrão que infelizmente eu não vou poder ir. Então essa é a escala de valores que a parábola vai construindo. E no final,
já que todos que foram convidados, né, colocaram ali motivos, né, para justificar por que não poderiam atender o convite, ainda que tivesse aceito inicialmente. Qual foi a atitude do dono da fazenda, né? Verso 21. Voltando o funcionário, contou tudo para o seu patrão. Então, irado, decepcionado, triste, o dono da casa, o dono da fazenda, disse o quê para o seu funcionário? Então tá bom, ó, vai agora mesmo aí pelas ruas, pelos becos da cidade e traz aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos, né? Todos eles. E aí eles foram e trouxeram. E aí de novo ele insiste, olha, ainda há mais espaço na mesa, ou seja, o reino de Deus ainda há mais espaço para todos aqueles que precisam vir para o reino de Deus. Então saiam aí e continuam buscando. E aí eles saem até que a mesa esteja totalmente repleta, completa de convidados, né? Irmãos e irmãs, assim eu concluo essa mensagem. Você que tem dito não para as coisas de Deus há tanto tempo, ainda que seja membro da igreja, ainda que seja batizado, professo, crente, né? E de repente a nossa igreja presbiteriana independente em Mauá pode estar padecendo desse problema grave, né? Grave. Uma igreja que vive já há algum tempo, alguns anos, uma situação de esvaziamento. Essa é a nossa realidade. Então, nada mais natural do que a urgência de entender e de aceitar como palavra para nós a parábola da grande ceia. Porque nós nunca temos tempo para reorganizar a nossa agenda. Porque na nossa agenda, tudo em primeiro lugar é o quê? As nossas coisas, as nossas necessidades. Portanto, vamos relembrar? O meu marido, a minha esposa, o meu carro, a minha casa, o meu trabalho, os meus filhos, os meus netos, o meu isso, o meu aquilo, né? E a pergunta é, em que momento entra nessa agenda tão disputada, entram as coisas do reino de Deus? Em que momento você vai dizer, sim, eu estou pronto, eu vou fazer um curso de evangelismo aqui na igreja, eu vou participar, serão 20 encontros de treinamento, já imaginou? Mas 20 encontros? Não, 20 encontros, de 1 hora cada um, 20 horas? Não! E aí, de repente, o pastor pergunta para você, tá, e essas 20 horas, você vai gastar com o quê? Vou fazer uma pausa aqui. Tente colocar no papel quanto tempo você fica na rede social. Não é uma vez só não. Você pega aqui e fiquei 2 horas na rede social. Não, durante o dia todo. Você vai se assustar. O quanto de tempo você literalmente gasta na rede social. Mas se você for desafiado pelo pastor da igreja, pelo conselho da igreja, a fazer um curso de evangelismo, 20 horas, 20 encontros, você vai dizer que não tem tempo. Você vai dizer que é um absurdo. Não posso. Não, você pode sim, só não é prioridade. É duro, irmãos e irmãs, mas é a realidade. Se o pastor aqui em 2023 desafiar a igreja para essas tarefas e propósitos que devem preencher a nossa agenda e encontrar um espaço ali, e se não tiver espaço, o que você faz quando não tem espaço? Você estabelece uma escala de prioridades. Você vai tirar coisas para colocar coisas. É óbvio, é a lei da física. Se na sua cozinha, que está lotada com um monte de móveis, eletrodomésticos, e saiu um eletrodoméstico novo, maravilhoso, e você quer trazer para a sua cozinha e não cabe, se você quer muito aquele novo eletrodoméstico, o que você vai fazer? Você vai desfazer de algum. Prioridade. Por quê? Porque você quer muito aquele novo eletrodoméstico, né? Na nossa agenda do reino de Deus é semelhante. Se você foi desafiado por essa palavra, da parábola da grande ceia, e entende que o reino de Deus também tem urgências, e você não tem tempo para essas urgências do reino de Deus, você precisa estabelecer
critérios de prioridades e grau de importância. Que importância tem o reino de Deus para você? Se o grau de importância estiver elevado, ou sabendo que tem que ser elevado, e lá no topo tem outras coisas que impedem do reino de Deus estar em lugar de destaque na sua agenda semanal, o que você vai fazer? Você vai pegar quem está no topo e colocar embaixo. E se você fizer isso, você vai estar dando para si mesmo o testemunho de quê? De que você é capaz de renunciar em favor do reino de Deus. E se você é capaz de renunciar coisas, situações, para estabelecer prioridades do reino de Deus, é um sinal de que você é convertido. É um sinal de que quem é o gerente da sua vida é Jesus, não é você mesmo. Portanto, irmãos e irmãs, uma palavra de desafio nesse começo de ano. Nós estamos apenas na 3ª semana de janeiro e temos um ano inteiro pela frente. E esta é exatamente a hora de fazermos desafios assim, porque há tempo. Você está literalmente planejando, você está preenchendo a sua agenda. Lembre disso. Quais ou que lugar as coisas do reino de Deus ocupa na sua agenda? Diária, semanal, mensal e anual. Pense nisso. Obrigado por sua companhia, obrigado por ter nos acompanhado aqui. Que Deus te abençoe, que essa palavra em tempo oportuno, por meio do Espírito Santo, continue falando no seu coração e mais do que isso, que esta palavra, quem sabe, cause em você uma verdadeira revolução de mudança de valores e princípios, escalas de prioridade na sua vida. Deus abençoe a você que nos acompanhou, em nome de Jesus.